Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa. Já estamos caminhando para Pentecostes. Daqui 15 dias será Pentecostes. Domingo que vem nós vamos celebrar a ascensão do Senhor Jesus aos céus. E hoje esse Evangelho vem contar para nós algo que nós já sabemos, mas que muitas vezes nós deixamos de praticar, que é o amor. Jesus disse, ele disse no Evangelho assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. O que está querendo dizer para nós no dia de hoje? Se guardares os meus mandamentos. Todos aqui já conhecem os mandamentos de Deus? Todos nós que somos cristãos devemos conhecer. Deus deixou um decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas Ele pede, insiste, principalmente naquele primeiro mandamento: amará a Deus sobre todas as coisas. E Ele diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Só ama a Deus e guarda os mandamentos. E Ele pede, nesse último, na quinta-feira santa, quando Ele esteve com seus discípulos, que isso é uma continuidade, esse Evangelho é uma continuidade da quinta-feira santa, quando Ele deixou para todos nós, para os seus discípulos e para nós, Ele deixou o testamento para nós seguirmos. Ele que vem falando nos evangelhos passados, que Ele era um bom pastor. Depois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje Ele vem dizendo para nós: se guardardes os meus mandamentos. Jesus pede para nós guardarmos os mandamentos. Não é deixar numa gaveta, guardado lá empoeirando, nem a Bíblia empoeirando na estante, mas é guardado dentro do nosso coração. É para nós guardarmos. Ele já escreveu as leis dele dentro do nosso coração. Nós já conhecemos, nós sabemos, mas é necessário nós cumprirmos essa lei.
Mas só vamos cumprir esta lei se verdadeiramente nós o amarmos. Porque falar é fácil. Eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu gosto de ouvir as pregações. Não, eu fico toda arrepiada quando fala isso. Não, não é isso que é amar Jesus. Amar Jesus é deixar seguir pelo caminho que Ele mostrou. Esse caminho que é Ele, esse caminho que é a verdade. E olha, Ele diz assim: se permaneceres no meu amor, eu enviarei, eu vou deixar com vocês um defensor. E esse defensor, quem é? Nós recebemos esse defensor no dia do nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Mas seguidamente, naquela época, Jesus estava com os apóstolos e ensinando para eles qual que era o caminho que eles deveriam seguir. Ele estava ali, firme. Mas, como Jesus ia morrer e ia voltar ao Pai, Ele não ia deixar ninguém órfão. Não ia deixar. Ele ia deixar, deixou para nós o defensor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos ajuda, que tira-nos quando estamos em complicações. Olha, gente, quantas vezes nesse mundo nós carregamos tribulações. Às vezes tem tantas coisas que atrapalham a nossa mente, o nosso coração, e nós ficamos em briga com nós mesmos. É uma confusão na cabeça, no coração, nos sentimentos. Fica tudo em revolta. E muitas vezes esses problemas nós não sabemos como resolver. Mas nós temos um defensor. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo que vem em nosso favor. Ele vem e nos ajuda a tirar dessas tribulações, desse caos que a vida muitas vezes nos coloca. Nós devemos clamar. Nós que temos o Espírito Santo, que fomos batizados, e na crisma nós recebemos a confirmação, clamemos ao Espírito Santo. Ele vem sobre nós como veio sobre os apóstolos naquele dia de Pentecostes. É Ele que nos ajuda. Naquela época, quando coloca defensor, porque muitas vezes naquela época, se uma pessoa fizesse algo de errado e as pessoas começavam a julgar aquela pessoa, ele fez isso, ele fez aquilo, e ele falando que não, muitas vezes levavam para uma praça e ali vinham pessoas da cidade toda, e ali eles iam fazer um julgamento com aquela pessoa. Então eles escolhiam pessoas que tinham uma boa índole, pessoas responsáveis, que eram respeitadas na comunidade, e deixava aquela pessoa ali. E a outra ia julgar, ele fez isso, fez aquilo. Aí, e ele falava às vezes que não tinha feito, mas ele contava a história dele. Aquela pessoa que estava do outro lado, que era uma pessoa séria, algumas pessoas sérias, vinham, se acreditavam realmente na história daquele que estava sendo julgado, vinha e colocava-se de lado dele. Era o defensor dele. E aquela pessoa era considerada inocente. E assim é o nosso Espírito Santo.
nosso coração. É Ele que sabe o que nós passamos no nosso dia a dia. Ele vem em nosso socorro. Não deixemos de clamar esse Espírito Santo. Então, vamos. E Ele falou que Ele não nos deixaria fora. Eu virei a vós, um pouco ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isso também é uma promessa para todos nós. Nós que somos batizados, nós que temos a Santa Eucaristia, comungamos do corpo de Deus, comungamos do próprio sangue de Deus, nós sabemos que Ele virá a nós. Naquele dia, sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Toda pessoa que quer realmente seguir Jesus, guardar seus mandamentos, ser um com Cristo e um com o Pai, guarda os mandamentos. Mas muitas vezes nós falamos, eu não sei como fazer. Como que devemos fazer? A própria música do Padre Zezinho fala assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É essa maneira que devemos ser. Nós devemos praticar, não ficar só no blá blá blá, mas praticar. Hoje também nós devemos levar nosso pensamento a Deus e lembrar do quarto mandamento da lei de Deus. Vocês sabem qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Toda pessoa que honra seu pai, honra sua mãe, viverá feliz, e quando fizer suas orações, estas serão ouvidas. E hoje, como é Dia das Mães, falar um pouquinho delas, porque elas são especiais. A nossa mãe é especial. Seja a mãe que já está lá com o Papai do Céu, e seja ela que está aqui conosco, é muito especial. Nós devemos amar, obedecer, porque ela é um carinho, é um anjinho que Deus deixou para nós. Como diz uma historinha de uma criança que ia nascer. A criança ainda estava no céu. Aí ela conversou com Deus assim: Senhor, me falaram que vou nascer hoje na terra, mas estou com medo. O Senhor disse para a criança: não tenhas medo, colocarei um anjo para te guiar. Mas, Senhor, aqui no céu eu brinco, sou feliz, gosto de viver aqui. Como será lá? Eu não sei falar a língua de lá. Aí, como é que vai ser, Senhor? Aí o Senhor disse: este anjo que colocarei ao teu lado vai te ensinar a falar, a brincar, ajudar você em tudo que você precisar. A criança: mas, Senhor, dizem que tem muitas pessoas más. Como será? O Senhor falou: este anjo que colocarei ao teu lado vai te proteger, vai te defender de tudo que você precisar e vai te ensinar e você vai aprender. Ah, Senhor, eu já escuto vozes, estou nascendo, e como deve chamar este anjo? O Senhor disse: você a chamará de mamãe. O Senhor
Senhor, perdoe os nossos pecados e nos ajude a viver mais um dia nessa terra. Palavra do Senhor.